como se planejar para uma carreira autônoma. Quando eu falo planejar, é planejar financeiramente, né? Então, ao contrário das empresas, onde é normal você iniciar um negócio tomando um financiamento, o ideal é pelo contrário, é você ter um capital de giro para pelo menos 1 ou 2 anos antes de arriscar dessa carreira autônoma. Se você começou com capital de giro, a dica é aplicar bem esse capital. O que é aplicar bem? Bom, o dinheiro líquido e certo para as despesas ali do mês, para quem não sabe, tem que ser investimentos pós-fixado, de liquidez imediato e baixíssimo risco. Supondo que você tenha capital para 3 anos, separa o que você vai precisar em 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos, porque aquele capital que você vai usar lá no 3º ano, alongando o prazo dos investimentos, você pode continuar sendo tão conservador como capital de giro e render muito mais, porque você pode aplicar em D0, algo que vai ter vencimento em 2 anos e meio, rende muito mais. Então, o melhor cenário é ter um capital para 2, 3 anos, se possível. Não dá, então tudo bem, você vai se financiar, a primeira coisa que tem que pensar é gastar o mínimo necessário para quitar essa dívida e não segurar ela por muito tempo. Sinceramente, para um prestador de serviço, o ideal é dívida zero. Segunda dica é o seguinte: tendo capital de giro ou começando endividado, vai vir um momento bom. E nesse momento, tem empresários e empresários. Tem aquele empresário que começa a gastar com um monte de coisa, nem sabe se vai dar certo. É um passo muito maior do que a perna. Não estou dizendo para não gastar. Marketing, algum material de brinde é importante, é bacana. O que eu estou dizendo é, não pense que o negócio melhorou, vai ser bom para sempre. É natural, os ciclos econômicos são assim. Tem momento de alta e de baixa, de alta e de baixa. Então não tem crise que dure para sempre, mas também não tem momento positivo ou muito bom que dure para sempre. Gaste com ponderação e sempre faça reserva para se preparar para o momento ruim. Tanto que nós tivemos bem recentemente, em 2020, a pandemia. Quantos empresários, que inclusive empresas de décadas, quebraram. Por quê? Porque não tinham capital de giro, não estavam prontas para uma tragédia como uma pandemia ou coisa do tipo. Claro que isso é muito forte, né? Foi um evento, foi um acontecimento que vai ficar marcado na história, mas pode ter certeza, o empresário ele sofre sim com sazonalidades. Inclusive, falando de sazonalidades, essa é uma outra dica. Aí cada um tem que saber o ramo de atuação. Quando o negócio é no comércio, por exemplo, o final de ano é bom, tende a vender mais. Quando o negócio é serviço, como o meu, o final de ano ele é ruim, tende a receita diminuir muito. Quem é que quer parar para pensar em investimento financeiro ali em dezembro, quando a sua cabeça já está no Natal, já está nas férias? Não quer. Então dezembro, janeiro, até depois do Carnaval, não é brincadeira, né? O Brasil para no Natal e só volta depois do Carnaval para certas atividades. Você tem que ter essa ciência e estar preparado para esses momentos ruins, sem dizer que o custo aumenta. Quem é CLT, carteira assinada, no final de ano você tem 13º, você tem seu salário. Para quem é autônomo, prestador de serviço, você não tem 13º, você não tem seu salário e aumenta os custos. Tem a caixinha lá do condomínio onde você mora, tem a caixinha do pessoal do condomínio do prédio onde você trabalha, tem um agrado ali para os funcionários, mas você, dono do seu negócio, não tem nenhuma receita extra, pelo contrário, a receita só cai e você tem que estar pronto para esse período. E finalmente, para a gente terminar com chave de ouro, lembre-se uma coisa, o CLT ou concursado, ele já tem uma aposentadoria não garantida, mas existe, por exemplo, o fundo de garantia, o salário que você recebe no caso de uma demissão, no caso do CLT, o concursado, né, renda vitalícia em alguns casos, enfim, mas você tem alguma proteção. O empresário tem zero proteção. Você depende da receita mensal
do seu negócio. Então, desde que possível, se começou alavancado, quita a dívida, sobrou, poupa para a empresa e poupe para você, fazendo uma reserva para a sua aposentadoria. Nesse momento, é importantíssimo você contar com um assessor de investimentos, porque aí você não vai preocupar com o capital de giro. Esse é um outro dinheiro que a gente já comentou anteriormente aqui nesse vídeo. A gente está falando da sua aposentadoria. Então é um investimento de muito mais longo prazo que pode e deve ser feito mensalmente. E aí você vai ter uma ampla variedade de ativos financeiros com mais ou menos risco, de mais longo prazo, que vão te entregar um retorno excepcional se o trabalho for bem feito. E lembre-se, autônomo não tem aposentadoria e ninguém consegue trabalhar para o resto da vida. Você pode trabalhar por muitos e muitos anos, mas em algum momento que a sua saúde não estiver mais tão legal, você vai precisar dessa reserva. Então pense nisso, porque quanto mais cedo você começar, mais longe você vai chegar e com muito menos esforço.